Olá, amigos do canal Medo Noturno. Eu sou o Eric e hoje irei contar alguns casos reais que tive a oportunidade de ouvir em algum momento da minha vida. E no final compartilharei o relato de um inscrito aqui do canal. Todos prontos? Vamos lá! Meu nome é Lucas e sou de Belém do Pará. Cresci com a floresta e o rio, com o cheiro de açaí e o calor úmido que gruda na pele. Paraense de alma, com o pé no chão e o coração na culinária da minha mãe. A vida lá, apesar de simples, nunca me faltou nada. Eu era eletricista, um bom profissional, e tinha minha clientela fixa. A vida era tranquila, do tipo que você se sente seguro, sabe? Mas aí, o destino resolveu me dar um empurrão. Um dia, meu pai, que já tinha uma idade, adoeceu. O tratamento aqui, o tratamento acolá, e logo percebemos que o plano de saúde não ia cobrir tudo. A situação financeira da família começou a apertar. Eu precisava de mais dinheiro, de um salário que me permitisse ajudar de verdade. Foi aí que um amigo de infância, o Pedro, me ligou. Ele tinha se mudado para Florianópolis, em Santa Catarina, uns anos atrás e estava trabalhando numa empresa de tecnologia. Lucas, meu irmão, aqui a vida é corrida, mas o salário é bom pra caramba. E estão precisando de eletricista na empresa. O ritmo é puxado, mas o dinheiro, ele me disse. Eu não pensei duas vezes. A perspectiva de ver meu pai se recuperando, de ajudar a família, me deu a coragem que eu precisava. Arrumei minhas malas, com a promessa de que voltaria sempre que pudesse. Deixei o calor de Belém para trás e fui para o sul, onde o clima era completamente diferente, mais frio e com uma brisa do mar que parecia carregar o peso de um mundo que eu não conhecia. A mudança foi um choque. A ilha de Florianópolis, com suas pontes e praias, era linda, mas o ritmo de vida era frenético. Todo mundo parecia apressado, com pressa de chegar em algum lugar, de fazer alguma coisa. Fui morar na freguesia do Ribeirão da ilha, uma parte mais antiga, com casas açorianas e ruas de paralelepípedo. Era um lugar bonito, com uma história rica, mas com uma quietude que me incomodava. Era um silêncio diferente do silêncio da floresta, que é cheio de vida. O silêncio daqui era pesado, quase opressor. O Pedro me ajudou a me instalar. Aluguei um quartinho simples, mas ajeitado, num anexo de uma casa antiga. O trabalho na empresa de tecnologia era bom, mas o turno era noturno. Eu chegava em casa de manhã cedo, almoçava e dormia à tarde para me preparar para a noite. E assim, minha rotina foi se estabelecendo. Eu me adaptava, mas não me sentia em casa. A saudade de Belém, do açaí, da família, me apertava o peito. Aos fins de semana, o Pedro me levava para conhecer a ilha, as praias, os restaurantes. Mas, no fundo, eu sentia que faltava alguma coisa. A freguesia, apesar de histórica, parecia deserta. As pessoas, em sua maioria idosos, viviam dentro de suas casas. Não havia crianças brincando na rua, nem o som de música alta. Era um bairro de silêncio. Um silêncio que, aos poucos, foi se tornando um personagem na minha história. As coisas começaram a ficar estranhas uns 5 meses depois de eu ter me mudado. No início, era algo tão pequeno que eu nem dava atenção. Eu chegava em casa de manhã, depois de passar a noite toda na empresa, e sentia um cheiro esquisito. Era um cheiro de flor, mas não era um perfume agradável. Era forte, quase enjoativo, como se fossem flores murchas. Eu olhava para os vasos que eu tinha, mas não havia nada de diferente. O cheiro vinha e ia embora, em questão de segundos. Eu pensava, deve ser algum vizinho com perfume de velha. Depois, o som. Eu tinha um rádio antigo que ficava na mesinha de cabeceira. Uma noite, eu estava dormindo, e acordei com o rádio ligado. O som estava baixo, mas o suficiente para me tirar o sono. Era estática, aquele chiado de rádio que não pega bem a estação. Eu me levantei, desliguei e voltei a dormir. No outro dia, a mesma coisa. O rádio, que eu juro que tinha desligado, estava ligado de novo. Que estranho, pensei. O botão deve estar com defeito. A paranoia começou a se instalar. Eu comecei a prestar atenção em tudo. O ventilador, que eu jurava que tinha desligado, estava ligado. A porta do armário, que eu tinha fechado, estava entreaberta. E o cheiro de flor murcha começou a aparecer com mais frequência. Não só no meu quarto, mas em toda a casa. Eu comecei a me sentir observado. Uma noite, eu cheguei em casa, exausto, e me joguei na cama. O silêncio da freguesia era total. Eu ouvi um barulho, um estalo. Olhei em volta e não vi nada. Pensei que era a casa, que era antiga, se ajeitando. Mas o barulho se repetiu. Outro estalo. E outro. Eu me levantei e fui olhar. O barulho vinha do rádio. Ele estava desligado, mas o som dos estalos parecia vir de dentro dele. Como se alguém estivesse batendo nele com uma unha. Ploc, ploc, ploc. O som era irritante, mas não era assustador. Era estranho. E me deixava alerta. Eu comecei a perder o sono. O rádio virou meu inimigo. Eu o desligava da tomada, mas os estalos continuavam.
Eu tirei o rádio do quarto, mas o barulho continuava. Eu comecei a ter certeza de que não era o rádio, era a casa. Ou, talvez, algo na casa. A minha mente, acostumada com a lógica da eletricidade, não conseguia encontrar uma explicação. A paranoia me consumia. No trabalho, eu mal conseguia me concentrar. Eu ficava com a cabeça longe, pensando no que poderia estar acontecendo no meu quarto. Meus colegas, o Pedro, me perguntavam o que estava acontecendo. Você parece um zumbi, Lucas, eles diziam. Eu tentava disfarçar, mas a verdade é que eu estava exausto. O medo me consumia. Eu tinha que encontrar uma explicação. Eu comecei a investigar a história do bairro. Eu sabia que a freguesia era antiga, mas eu precisava de detalhes. Fui ao museu do bairro, conversei com a curadora, uma senhora de cabelos brancos e voz suave. Ela me contou a história da freguesia, das famílias açorianas que se estabeleceram ali, das tradições, das festas. Ela me contou sobre a igreja, sobre os cemitérios antigos. E me contou sobre as casas. Essa casa que você mora, ela me disse, pertenceu a uma família de pescadores, os Silva. Mas tem uma história triste, meu filho. O senhor Silva era um homem bom, mas a esposa, a Dona Maria, era doente. Ela passava os dias no quarto, sem contato com ninguém. Ela tinha um cheiro de flor, um perfume que usava para esconder o cheiro de mofo da casa. Ela era a flor murcha, sabe? E um dia, ela morreu. Sozinha, no quarto dela. Ninguém sabe a causa da morte. Dizem que o silêncio da freguesia foi o que a matou. Aquilo me deu um arrepio. A flor murcha, o cheiro que eu sentia, não era um vizinho, era o espírito da Dona Maria. Mas o que isso tinha a ver com o rádio? E com os estalos? Eu comecei a pesquisar sobre o rádio. Descobri que o modelo do meu rádio, um antigo de 1950, era um dos primeiros modelos transistorizados. E que, às vezes, por um defeito de fábrica, o rádio podia emitir um som de estalo, como se estivesse batendo, mesmo desligado. A minha mente, que sempre buscou a lógica, se agarrou a essa informação. A Dona Maria era a causa do cheiro, e o rádio era um defeito de fábrica. Eu não estava ficando maluco. Havia uma explicação lógica para tudo. Mas a paz que eu encontrei durou pouco. Uma noite, os estalos do rádio pararam. E em seu lugar, ouvi um sussurro. Uma voz fina, como a de uma criança. A voz parecia vir de dentro do meu armário. Eu me levantei, tremendo. Abri o armário, e não havia nada. Eu não estava ficando maluco. Eu estava sendo assombrado. Eu comecei a pesquisar sobre a família Silva de novo. Eu precisava de mais informações. Fui ao cartório do bairro, e lá, nos registros de óbito, encontrei a certidão de morte da Dona Maria. A causa da morte estava em branco. Mas, em um pequeno pedaço de papel, anexado à certidão, havia um bilhete. Era um bilhete de uma criança, com uma letra torta. O bilhete dizia: mamãe sempre me disse para não tocar na rádio. Diz que a voz do papai sai de lá. A ficha caiu. A voz. A voz no rádio. Não era o rádio, era o meu rádio. O rádio da Dona Maria. O marido dela, o senhor Silva, era um pescador, e estava sempre no mar. Eles se comunicavam por rádio. E a Dona Maria, na solidão de seu quarto, ouvia a voz do marido no rádio. E a criança, a filha dela, achava que a voz era do pai. A minha mente, que sempre buscou a lógica, encontrou uma explicação. O espírito da Dona Maria e o espírito da filha dela estavam ali, presos no tempo, no rádio. E eu, Lucas, o eletricista de Belém, estava no meio da história deles. Eu não conseguia mais viver ali. A paranoia me consumia. O medo, a culpa, tudo me corroía. Eu me sentia responsável por eles, de alguma forma. Eu precisava fazer alguma coisa. Fui conversar com o Pedro. Ele me ouviu com a paciência de um irmão. Lucas, você está estressado. Esse trabalho, a mudança, você precisa de uma folga. Deixa eu te ajudar a achar um lugar novo. Mas eu não podia ir embora. Eu não podia abandonar a Dona Maria e a filha dela. Eu me sentia conectado com elas. Eu precisava ajudá-las a encontrar a paz. Eu precisava de ajuda. Procurei um centro espírita na ilha. Conversei com o líder, um senhor de barbas brancas e olhos claros. Ele me ouviu, com atenção. Meu filho, a sua casa não é mal assombrada. É uma casa de memórias. A Dona Maria e a filha dela estão presas no tempo. Elas não querem te fazer mal. Elas só querem que alguém as ouça. Que alguém as ajude a se libertar. Eu não sabia o que fazer. O que fazer? Ele me deu uma sugestão. Compre uma flor, Lucas. Uma flor bonita, viva. Deixe-a na sua casa. E reze por elas. Peça a elas que encontrem a luz. E diga a elas que a história delas não será esquecida. Eu fiz o que ele me disse. Comprei um buquê de flores brancas e as coloquei na mesinha de cabeceira. Acendi uma vela e comecei a rezar. Eu rezei por elas, pela paz delas. E eu disse a elas que eu as ouvia. E que a história delas não seria esquecida. Uma noite, eu cheguei em casa, exausto, e me joguei na cama.
Eu ouvi um som. Não era um estalo, nem um sussurro. Era um som de riso. Um riso de criança. E o cheiro de flor, que antes era enjoativo, agora era suave, agradável. O rádio estava desligado, e o silêncio da casa era de paz. Eu senti que elas tinham ido. Eu não sei se foi a minha imaginação, se foi a minha fé, ou se foi a ajuda do líder espírita. Mas, a partir daquela noite, o silêncio da freguesia deixou de ser opressor e se tornou o silêncio da paz. Eu pude, finalmente, voltar a dormir. A saudade de Belém, que antes me apertava o peito, agora me dava uma nova força. Eu tinha uma nova história para contar. Uma história que me ensinou que o vazio que eu sentia na freguesia não era um vazio de falta, mas um vazio de espera. Uma espera por alguém que as ouvisse. E eu, o eletricista de Belém, fui a voz que as libertou. A moral da história, para mim, foi essa. O medo, às vezes, nos cega para a verdade. E a nossa mente, na busca pela lógica, pode nos afastar da nossa intuição. A história da Dona Maria e da filha dela me ensinou que nem tudo pode ser explicado pela lógica. E que o sobrenatural, às vezes, não é sobre o medo, mas sobre a compaixão. Eu não sou mais o mesmo. Eu ainda moro na freguesia, na mesma casa, mas agora eu não me sinto mais sozinho. E o silêncio da freguesia, que antes me assustava, agora me acalma. É o silêncio da paz. O silêncio que eu encontrei depois de ouvir a voz que a minha mente, no início, se negou a ouvir. E a história da flor murcha, da criança, do rádio e do pescador é a minha história. Uma história que me marcou para sempre. Vou ser sincero com vocês, nunca fui de acreditar em assombração, essas coisas de outro mundo. Pra mim, sempre foi papo pra boi dormir, lenda de cidade pequena pra assustar criança. Eu, o Caio, um cara que nasceu e cresceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sempre tive os pés no chão. Minha vida era sobre futebol, churrasco, a família e o trabalho na concessionária, onde eu era mecânico. Uma vida simples, sabe? Sem muita complicação. Mas a vida, às vezes, gosta de dar umas reviravoltas. Acontece que a concessionária onde eu trabalhava fechou. De um dia pro outro. Fiquei sem chão. O que fazer? Com as contas chegando e a perspectiva de ficar meses procurando outro emprego, a situação apertou. Foi aí que meu tio, o Antônio, que já morava em Goiânia há uns 10 anos, me ligou com uma proposta. Caio, meu filho, aqui a vida é mais devagar, mas tem oportunidade, ele me disse. Um amigo meu, o Zé do Caminhão, tá precisando de um bom mecânico para a oficina dele. O salário não é uma fortuna, mas dá para viver bem. E ele te dá um quartinho nos fundos para você morar, pelo menos no começo. Pensando bem, era a única chance real que eu tinha. Minha cidade natal, com toda a saudade que me dava só de pensar em sair, já não me oferecia mais nada. Arrumei minhas malas, com o coração apertado e a cabeça cheia de incertezas. Vendi o que não cabia na mudança e com a ajuda da família, peguei a estrada. O trecho de Ribeirão Preto a Goiânia não é curto, não, quase 500 quilômetros. Deixei o calor de São Paulo para trás e rumei pro Cerrado Goiano, um calor diferente, mais seco, mais forte. Cheguei em Goiânia numa tarde de janeiro. O sol parecia que fritava o asfalto. A cidade, apesar de ser capital, tinha um ritmo mais tranquilo do que eu imaginava. Cheguei na oficina do seu Zé, um cara gorducho e bonachão, com um bigode que parecia um esfregão. Ele me recebeu de braços abertos, já me dando uma garrafa de água gelada. Bem-vindo, Caio. Seu tio falou muito bem de você. Parece que é bom de mão. Vamos ver se bota pra quebrar. O quartinho que ele me arrumou era simples, mas limpinho. Tinha uma cama, um ventilador de teto que parecia uma hélice de avião, e um banheiro. Pros meus padrões, era o paraíso. A oficina ficava na periferia da cidade, num bairro que parecia ter parado no tempo. As casas eram mais baixas, os quintais maiores, e o silêncio da noite era quebrado só pelo som dos grilos, e de vez em quando, do latido de algum cachorro. A vida em Goiânia foi se ajeitando. O trabalho na oficina do seu Zé era bom, a gente dava um jeito em tudo que era carro, de caminhonete velha a carro de passeio mais novo. Eu me enturmava fácil, já estava fazendo amizade com o pessoal do bairro. Aos fins de semana, a gente se juntava para jogar uma bola no campinho de terra e depois tomar uma gelada. Parecia que eu tinha nascido ali. A saudade de Ribeirão Preto diminuía aos poucos, misturada com a gratidão pela nova vida. Tudo estava indo bem, até que, uns 3 meses depois, as coisas começaram a ficar estranhas. Não era nada de outro mundo, sabe? Nada de vulto, nada de barulho de corrente arrastando no chão. Eram coisas pequenas, que a gente nem liga no começo. A gente sempre arruma uma desculpa para tudo. O primeiro sinal foi com um ventilador. Às vezes, eu chegava do trabalho, cansado, e o ventilador estava ligado, rodando no máximo. O ventilador do teto, aquele que eu já tinha falado. Eu tenho o costume de desligar tudo antes de sair, por segurança e para economizar energia. Mas, por mais que eu desligasse, ele aparecia ligado. No começo, eu pensei, devo ter esquecido. A cabeça tá cheia de coisa. Na terceira ou quarta vez, já não era mais esquecimento.
Eu comecei a prestar mais atenção. Desligava, olhava bem se estava parado, e saía. No outro dia, lá estava ele, rodando a todo vapor. Depois, as chaves. Eu tinha um jogo de chaves de fenda que ficava pendurado na parede, em cima da bancada. Um dia, fui pegar uma, e a que eu queria não estava no lugar. Olhei por tudo, debaixo da bancada, no chão, dentro das gavetas. Nada. Fiquei umas 2 horas procurando, até que, desisti. No dia seguinte, a chave estava lá, no lugar certinho. Não a que eu procurava, mas uma outra que eu nem sabia que tinha sumido. Parecia que alguém tinha brincado de esconde-esconde com as minhas ferramentas. Eu comecei a ficar meio cismado, mas não cheguei a pensar em nada sobrenatural. A gente sempre busca uma explicação lógica. Pensei que talvez alguém da oficina, um dos ajudantes, estivesse me pregando uma peça. Mas, conversando com seu Zé, ele me garantiu que ninguém entrava no meu quartinho. Eles respeitam a sua privacidade. Caio, não se preocupe, ele me disse, com aquele sorriso de sempre. Eu tentava ignorar, mas a coisa só foi piorando. Uma noite, eu estava deitado, já para dormir, quando ouvi um barulho. Parecia o som de uma bolinha de gude caindo no chão de madeira. Ploc. Uma só. Olhei pro lado, não vi nada. Pensei que era o gato do vizinho, sei lá. Mas o barulho se repetiu. Ploc. Mais perto. Parecia vir de dentro do meu quartinho. Me levantei, acendi a luz. Não tinha nada. Deitei de novo, o coração já batendo mais forte. Ouvi de novo. Ploc. Ploc. E então, um som diferente. De arrastar. Como se algo pequeno estivesse sendo arrastado pelo chão. O barulho parou na porta do banheiro. Um silêncio total. Meu corpo gelou. Fiquei ali, imóvel na cama, até o sol raiar. O dia seguinte foi um tormento. No trabalho, eu estava com a cabeça longe. O seu Zé me chamou de lado. Tá tudo bem, Caio? Tá com a cara de quem viu fantasma. Eu dei uma risada sem graça. Nada, seu Zé. Só não dormi muito bem. Eu não ia contar pra ele o que estava acontecendo. Tinha medo que ele me achasse maluco. A partir daí, a paranoia foi se instalando. Eu comecei a prestar atenção em cada detalhe. O quartinho, que antes era meu refúgio, virou uma prisão. Eu passava o tempo todo olhando por cima do ombro, conferindo se o ventilador estava desligado, se as chaves estavam no lugar. Eu colocava objetos em lugares estratégicos para saber se eles tinham sido movidos. E, para minha surpresa e horror, eles eram movidos. Eu colocava uma caneta em cima da mesa, na diagonal, para ver se alguém mexia. No outro dia, a caneta estava reta. Eram coisas bobas, mas que juntas, formavam um padrão de que eu não estava sozinho. À noite, eu não conseguia mais dormir. O barulho de bolinhas de gude caindo virou rotina. Eu ouvia sussurros. No começo, eram inaudíveis, mas aos poucos, as palavras começaram a se formar. Palavras que eu não entendia. Eram como se fossem ditas por uma criança. Pequena. Aterrorizante. O meu desempenho no trabalho caiu drasticamente. Eu não conseguia me concentrar. Comecei a perder peso. As olheiras de quem não dorme há dias já estavam desenhadas no meu rosto. Eu vivia em um estado de alerta constante, com o coração acelerado e a mente girando em busca de uma resposta. Eu não podia contar para ninguém. Como eu explicaria? Ah, tem uma bolinha de gude invisível que cai no meu quarto e tem umas crianças sussurrando coisa que eu não entendo. Eu era um cara grande, forte, um mecânico. Eu era a definição de pé no chão. E de repente, estava me tornando um lunático. A única coisa que me vinha à cabeça era que eu precisava de uma explicação. Eu precisava de uma solução. A paranoia, aos poucos, foi se transformando em obsessão. Decidi que ia investigar. O primeiro passo foi falar com os vizinhos. Comecei de forma sutil, perguntando sobre a história do bairro, sobre quem tinha morado no quartinho antes de mim. A Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos que vivia na casa da frente, me recebeu com uma xícara de café. Ah, meu filho, esse quartinho, ela disse, balançando a cabeça. Sempre foi da família do seu Zé. É onde eles guardavam as tralhas, ou alugavam pra gente que vinha de fora, como você. Perguntei se alguém já tinha reclamado de alguma coisa estranha. Ela parou, pensou um pouco. Bom, uma vez, teve um rapaz, o João, que morou lá. Ele era mais caladão. Saiu correndo daqui de noite, com o carro dele, sem nem se despedir. Ninguém entendeu nada. Aquilo me deu um arrepio na espinha. Não era só comigo. Mas eu não podia parar por aí. Eu precisava de mais detalhes. A curiosidade me levou a pesquisar a história da região. O bairro onde eu morava era bem antigo, e um senhor que vendia verdura na feira me contou que a região tinha sido, no passado, uma fazenda. A fazenda do Coronel Arnaldo, ele me disse. Um homem muito rico, mas muito ruim de coração. Dizem que ele maltratava os empregados. E teve uma tragédia lá, mas faz muito tempo. Eu fui até a biblioteca municipal.
Pesquisei sobre a história de Goiânia, sobre as fazendas antigas da região. A história do Coronel Arnaldo, infelizmente, era só uma lenda. Não havia registros. Mas, em um livro sobre a arquitetura antiga da cidade, encontrei um mapa da época da fundação. E a casa do seu Zé estava bem no meio do que antes era o antigo curral da fazenda. O curral. Animais. Eram essas as minhas pistas. Mas o que isso tinha a ver com bolinhas de gude e sussurros de criança? Eu estava ficando maluco. Eu precisava de algo mais concreto. Foi então que, numa noite insone, o barulho das bolinhas de gude começou, mais forte do que nunca. Não eram apenas bolinhas. Era um som de choro. Choro de criança. Eu não aguentei. Me levantei, com o coração na garganta, e fui em direção ao barulho. Ele vinha do banheiro. Parei na porta, suando frio. Estava tudo escuro. A luz do quarto não alcançava lá. Ouvi o choro e, de repente, uma voz. Ele nos prendeu aqui. Ele nos prendeu. A voz era fina, infantil, e me fez gelar até os ossos. Eu não sabia o que fazer. Abri a porta do banheiro, com as mãos tremendo. A luz da lua que entrava pela pequena janela iluminou a pia. E lá, em cima da pia, estava uma bolinha de gude. Uma só, azul. E, ao lado dela, um desenho de criança, feito com giz de cera. Um desenho de uma casinha. Eu não sabia de onde tinha vindo aquilo. Eu nunca tive giz de cera, e muito menos bolinhas de gude. Eu peguei a bolinha com a mão. Ela estava gelada, mas não parecia diferente de qualquer outra bolinha. O desenho me chamou a atenção. Era simples, infantil, mas tinha algo estranho. Havia duas bonequinhas, uma de cada lado da casa, e um homem grande, com cara de bravo, na porta. E o chão da casinha era pintado de vermelho. A minha mente, que já estava à beira do colapso, tentou encontrar uma explicação. Talvez alguma criança do bairro tivesse entrado no meu quarto e brincado lá? Impossível. A porta estava sempre trancada. E o choro? A voz? Não tinha explicação lógica. Eu estava enlouquecendo. Desesperado, procurei por ajuda na internet. Digitei barulhos estranhos em casa, bolinhas de gude assombradas, sussurros de criança fantasma. O que encontrei foram dezenas de fóruns sobre o assunto, histórias de pessoas que passavam por coisas parecidas. A maioria falava sobre energias presas, espíritos de crianças. Um deles, em particular, me chamou a atenção. Um cara que dizia ser sensitivo explicava que muitas vezes, os espíritos de crianças se comunicavam através de objetos. Que a bolinha de gude, por exemplo, podia ser a forma de uma criança mostrar que estava ali. Tudo isso parecia loucura, mas, no meu estado, era a única coisa que fazia algum sentido. Eu precisava de mais informações. Eu precisava entender o que tinha acontecido ali, naquelas terras, há tanto tempo. A história da fazenda do Coronel Arnaldo e a tragédia que o feirante mencionou martelavam na minha cabeça. Decidi ir atrás da história de novo. Mas dessa vez, fui mais a fundo. A biblioteca não tinha nada, então decidi procurar na internet, em arquivos digitais de jornais antigos. Foi um trabalho de formiguinha, noite após noite, procurando por palavra-chave como Fazenda Arnaldo, Tragédia Goiânia, Coronel. Até que, finalmente, achei, em um jornal de 1937, um pequeno artigo de poucas linhas. O título era Misteriosa Morte de Crianças em Fazenda. A matéria era curta, e dizia que duas crianças, de 5 e 7 anos, filhas de um dos colonos da fazenda do Coronel Arnaldo, tinham desaparecido misteriosamente. O coronel, conhecido por sua crueldade, tinha mandado os colonos procurarem. Depois de dias, os corpos das crianças foram encontrados dentro do curral, soterrados debaixo de estrume. A polícia concluiu que foi um acidente, mas o jornal sugeria que havia algo de podre na história, que o coronel tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento. E o mais estranho, o artigo terminava com a informação de que as crianças, antes de morrerem, tinham tido um desentendimento com o coronel. O motivo? O coronel havia quebrado uma das suas bolinhas de gude. Eu desabei na cadeira. O meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. A bolinha de gude. Os sussurros. O choro. O desenho. A casinha. A figura do homem bravo. O chão vermelho. Sangue. A minha mente ligou todos os pontos. As crianças haviam morrido ali. Exatamente ali, onde hoje era o meu quartinho. Elas não estavam me assombrando. Elas estavam tentando me contar a história delas. Eu não conseguia mais viver ali. A paranoia me consumia. Eu não dormia, não comia, não conseguia trabalhar. A culpa me corroía. Eu me sentia responsável por elas, de alguma forma. Eu precisava fazer alguma coisa. Fui conversar com o seu Zé. Seu Zé, eu preciso ir embora, eu disse, com a voz embargada. Ele me olhou, confuso. Mas por quê, Caio? O trabalho tá indo tão bem. Você é um ótimo funcionário. Eu não podia contar a verdade. É pessoal, seu Zé. Problemas de família em Ribeirão Preto. Preciso voltar. Ele, com a bondade de sempre, não questionou.
Me pagou os dias trabalhados, me deu um abraço e desejou sorte. Sempre que quiser voltar, a porta está aberta, meu filho. Arrumar as malas foi a coisa mais rápida que já fiz na vida. Eu não queria passar mais uma noite ali. Não queria ouvir mais nenhum choro, nenhum sussurro. Eu estava esgotado, física e mentalmente. A viagem de volta para Ribeirão Preto foi um martírio. Cada barulho no carro, cada sombra na estrada, eu achava que era delas, me seguindo. Mas, aos poucos, à medida que eu me distanciava de Goiânia, a sensação de medo e paranoia ia diminuindo. Cheguei em Ribeirão Preto, e a vida parecia que tinha voltado ao normal. A família me acolheu. A rotina, devagar, foi voltando. Mas uma coisa me marcou para sempre. Eu nunca mais fui o mesmo. O cara pé no chão de Ribeirão Preto tinha se tornado um homem que se assustava com o próprio barulho da casa. Eu tinha medo de escuro. E o som de uma bolinha de gude caindo no chão. Ah, esse me dava arrepios só de pensar. Um ano se passou. Eu tinha conseguido um emprego novo em outra oficina, em uma cidade vizinha. Aos poucos, as lembranças de Goiânia foram se tornando mais distantes, um pesadelo que eu tinha vivido e superado. Eu ainda tinha insônia, mas já não era o mesmo terror de antes. E, por um ano, não ouvi mais nada, nem vi nada estranho. Até que, um dia, o telefone tocou. Era o seu Zé. Oi, Caio. Meu filho, tudo bem com você? Tudo sim, seu Zé. E o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Mas, Caio, eu te liguei porque é uma história estranha, sabe? Eu me lembrei de você. Um rapaz novo, o André, que veio de fora, veio trabalhar aqui e alugou o quartinho. Ele saiu correndo daqui, igual ao outro. Disse que estava ficando maluco, que estava ouvindo barulhos estranhos, sussurros de criança, e que as coisas dele sumiam e apareciam em lugares diferentes. Eu congelei. A minha garganta ficou seca. As lembranças, que eu tinha tentado enterrar, voltaram com força total. Mas o que ele viu, seu Zé? Ele contou alguma coisa. Contou. Ele me disse que o que mais o assustou foi um desenho. Um desenho que apareceu no banheiro, de uma casinha e um homem bravo. E uma bolinha de gude. Ele me disse que era de vidro, azul. Eu não disse uma palavra. O seu Zé continuou. E o mais estranho, Caio, é que eu fui limpar o quartinho dele, e a bolinha de gude estava lá, em cima da pia. Mas era uma bolinha de gude de verdade, uma bolinha de verdade, de criança. Não era só um desenho. E tinha um bilhetinho, Caio. Um bilhetinho escrito com letras de criança. Eu fiquei mudo, esperando que ele continuasse. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir a pulsação no meu ouvido. O bilhetinho dizia: ele nos prendeu aqui. Ele nos prendeu. A gente só quer ir para casa. E estava assinado, Caio, com o nome de uma das crianças. Ana. Eu desliguei o telefone. E me sentei na beira da cama, tremendo. A bolinha de gude, o desenho, o bilhete. Tudo se encaixava. Eles não estavam tentando me assustar. Eles estavam me pedindo ajuda. E o que eu fiz? Eu fugi. Eu me acovardei, larguei tudo para trás e voltei para o meu mundo seguro. Eu me concentrei na minha paranoia, nos meus medos, em vez de ouvir o que eles estavam tentando me dizer. Eu fui um covarde. Foi então que a ficha caiu, de uma forma tão brutal que me deixou sem ar. A história não era sobre um fantasma me assombrando. Era sobre um grito de socorro, uma história de injustiça que precisava ser contada. A minha paranoia não era fruto da minha loucura. Era a minha consciência, gritando que eu tinha uma responsabilidade. E eu falhei. O choro que eu ouvi não era um som para me assustar. Era um som de tristeza. Os sussurros não eram de palavras incompreensíveis. Eram de uma história que eu me neguei a ouvir. A minha obsessão em encontrar uma explicação lógica e o meu medo de me tornar um lunático me impediram de enxergar a verdade. A história não era sobre mim. Era sobre eles. A moral da história, para mim, foi essa. O mal, às vezes, não se apresenta como um vulto assustador, um barulho de corrente ou um grito estridente. Às vezes, o mal é a nossa própria incapacidade de ouvir o que precisa ser ouvido, de enxergar o que precisa ser visto. O mal, às vezes, é a nossa própria negação, a nossa própria covardia. Eu não sei o que aconteceu com o André. Não sei se ele ouviu o que eu não quis ouvir, se ele teve a coragem que eu não tive. Mas uma coisa é certa, a história daquelas duas crianças está lá, esperando que alguém as ouça. E eu, Caio, o cara pé no chão de Ribeirão Preto, sou a prova viva de que a história não vai se calar. E que, a cada novo inquilino do quartinho, a história recomeça. E o grito de socorro, o choro e a bolinha de gude estarão lá, esperando que alguém, finalmente, os ajude a ir para casa. Eu sei que a vida da gente é feita de escolhas, né? E a minha? Bom, a minha foi a de deixar para trás tudo o que eu conhecia. Deixar meu povo, minhas raízes, e partir. Eu, o Caio, nascido e criado no interior do Rio Grande do Norte, onde o sol é forte, o mar é azul e a gente se cumprimenta com um e aí, meu irmão, decidi me aventurar. O motivo? O de sempre, trabalho.
Uma oportunidade que pintou e eu, que não sou de recusar uma chance, agarrei com as duas mãos. O destino? Santa Catarina. Um estado lindo, claro, mas um choque tanto para quem tá acostumado com o calor nordestino. Deixei o chinelo e a camiseta regata de lado e troquei por um casaco e uma calça jeans. A vida da gente é assim, né? Cheia de mudanças. A mudança não foi fácil, não. Mas, com o tempo, a gente se adapta. O sotaque diferente, o frio que eu não estava acostumado, a comida, tudo era novo. E eu, com meus 30 e poucos anos, sentindo-me um peixe fora d'água. Mas a gente não desiste, né? Arrumei um apartamento pequeno, mas aconchegante, na capital, Florianópolis, e comecei a minha nova rotina. Acordava cedo, pegava o ônibus lotado, ia pro trabalho e voltava para casa cansado, mas com a sensação de dever cumprido. Nos fins de semana, explorava a cidade, as praias, as paisagens. E, aos poucos, fui me sentindo em casa. A vida seguiu, tranquila. Eu já tinha feito alguns amigos no trabalho, já conhecia os melhores lugares para comer, e até já tinha me acostumado com o frio. A saudade da minha família, do meu povo, da minha terra, essa nunca passava, mas a gente aprende a lidar com ela. Mandava mensagem pros meus pais, ligava pros meus amigos, e assim, ia levando a vida. Foi aí que a coisa começou. De mansinho, sabe? Sem alarde. No começo, eu nem dei muita bola. Achei que era cansaço, estresse da rotina, sei lá. A primeira coisa foi o barulho. Um ruído estranho, como se algo estivesse sendo arrastado no andar de cima. No começo, achei que era a vizinha, a Dona Rosa, uma senhora de 70 e poucos anos, que morava no apartamento acima do meu. Pensei que ela estava arrastando móveis ou limpando a casa. Mas o barulho era sempre à noite. E sempre depois da meia-noite. Um arrastar lento, pesado, que durava uns 20 minutos e depois parava. Eu até cheguei a encontrar a Dona Rosa no elevador uma vez e comentei: Dona Rosa, a senhora anda arrastando uns móveis de madrugada? Perguntei, com um sorriso. Ela me olhou, com aqueles olhos de avó, e respondeu: Não, meu filho. Eu nem tenho mais força para isso. E, além do mais, eu durmo cedo. Eu achei estranho, mas não insisti. Talvez fosse outro vizinho, pensei. Mas o prédio era pequeno, só 3 andares. O meu, o da Dona Rosa e o do seu João, um senhor que morava no térreo e quase nunca saía. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O barulho continuou, noite após noite. E eu comecei a me sentir incomodado. Depois do barulho, vieram as sombras. E, olha, essa parte é difícil de explicar. Não era uma sombra de verdade, sabe? Não era uma figura escura na parede. Era mais uma sensação. Um vulto rápido, no canto do olho. Quando eu virava para olhar, não tinha nada. Eu estava na sala, lendo um livro, e sentia que tinha alguém na cozinha. Eu ia ver, e a cozinha estava vazia. Ou eu estava na cozinha, lavando a louça, e sentia uma presença na sala. E, de novo, nada. Comecei a me sentir vigiado. A impressão de que tinha alguém me observando se tornou constante. Eu fechava as cortinas, trancava a porta, mas a sensação não ia embora. O ar do apartamento começou a ficar mais pesado. Um cheiro de mofo, de coisa velha, que eu não sentia antes, começou a se espalhar. E eu, que sempre fui um cara tranquilo, comecei a ficar paranoico. A paranoia, no começo, era só uma sensação ruim. Mas, com o tempo, ela se tornou um problema. Eu não conseguia mais dormir. Ficava deitado na cama, com os olhos abertos, esperando o barulho do arrastar começar. E quando ele começava, eu me encolhia debaixo das cobertas, com o coração acelerado. As sombras no canto do olho já não eram mais tão sutis. Elas eram mais frequentes, mais nítidas. E a sensação de ser observado se tornou um pavor. Eu já não me sentia seguro em casa. Comecei a pesquisar na internet. Barulhos estranhos à noite, sombras no canto do olho, sensação de estar sendo observado. Os resultados eram de tudo um pouco. Desde problemas psicológicos até, claro, coisas paranormais. Eu, que sempre fui cético, comecei a considerar a possibilidade de que algo sobrenatural estivesse acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, minha mente insistia em buscar uma explicação lógica. Talvez eu estivesse estressado, com falta de sono. Talvez a solidão estivesse me pregando peças. Decidi ir a um médico. Expliquei o que estava acontecendo, mas omiti a parte das sombras. Falei do barulho, da falta de sono, da paranoia. O médico me examinou, fez algumas perguntas e me receitou um remédio para dormir. Você está estressado, Caio. Precisa relaxar. Tente não pensar tanto nisso, ele me disse. Eu saí de lá com a receita na mão, mas sem a sensação de ter sido ajudado. O problema não era só o estresse. Eu sentia que havia algo mais. E o remédio para dormir, bom, ele me ajudava a dormir, mas não parava o barulho. Ele só me fazia dormir enquanto o barulho acontecia. Eu acordava no meio da noite, suando frio, com a sensação de que tinha sido tocado. Foi aí que eu comecei a procurar de verdade. Falei com meus amigos, contei a eles o que estava acontecendo.
Eles, claro, riram. Tá vendo muito filme de terror, Caio, é só a sua imaginação. Mas um deles, o Pedro, que era mais ligado nessas coisas, me deu uma dica. Caio, por que você não pesquisa a história do seu prédio? Eu nunca tinha pensado nisso. O prédio era antigo, mas parecia normal. Resolvi seguir a dica do Pedro. Comecei a pesquisar a história do meu endereço. Fui na prefeitura, procurei em jornais antigos. E, depois de muita busca, encontrei algo. Meu prédio foi construído no lugar de uma antiga casa. Uma casa que tinha uma história triste. A casa pertencia a uma família, os Silva. Um casal e uma filha. O pai era um homem muito rígido, autoritário. A mãe, submissa. E a filha, a Ana, uma menina de uns 10 anos, era a que mais sofria. O pai batia nela, a prendia no quarto, a deixava sem comida. Uma história de terror. Um dia, a menina sumiu. A família deu queixa na polícia, mas nunca a encontraram. A história diz que o pai, desesperado, se matou na casa. A mãe, depois, foi morar em outro lugar. A casa foi demolida e meu prédio foi construído no lugar. Eu fiquei chocado. A história mexeu comigo. A tristeza da menina, o desespero do pai. E o sumiço dela. A história não dizia o que tinha acontecido com a Ana. A polícia nunca encontrou o corpo. Eu comecei a ligar os pontos. O barulho de arrastar. Onde o pai prendia a menina. No quarto. E o barulho parecia vir do meu quarto. A sombra, a sensação de ser vigiado. Será que era o espírito da menina, preso ali? A ideia, por mais absurda que parecesse, começou a fazer sentido. Eu me sentia conectado com a história daquela menina. Eu sentia a dor dela, o medo. A paranoia já não era só paranoia. Eu tinha uma explicação. Mas o que eu podia fazer? Eu não sabia nada sobre espíritos, sobre como ajudá-los. Eu estava perdido. Decidi procurar alguém que entendesse do assunto. Fui atrás de um centro espírita. Não era minha praia, mas eu estava desesperado. Conversei com uma senhora, a dona Fátima, que me ouviu com paciência e compaixão. Eu contei tudo. O barulho, as sombras, a história da casa. Ela me ouviu, fechou os olhos e quando os abriu, me olhou com uma seriedade que me gelou a espinha. Meu filho, não é só a menina que está aí, ela disse. É ele também. O pai. Ele está preso à culpa, ao lugar. E a menina, ela se esconde dele. É por isso que você sente as coisas. Ele está atrás dela. E você é um novo hospedeiro da dor deles. Eu não entendi. Hospedeiro da dor? Eles não estão mais presos ao lugar. Eles se prenderam a você, ela explicou. A sua energia, a sua solidão, a sua vulnerabilidade. Eles se ligaram a você, e agora, onde você for, eles vão. Essa parte me assustou de verdade. O pensamento de que eu, mesmo que me mudasse, não me livraria daquilo, me aterrorizou. Eu não podia fugir. Eu tinha que enfrentar. O que eu faço, Dona Fátima? Me ajude, por favor. Ela me deu algumas orientações. Você precisa mostrar a eles que não tem medo, que você não é a menina, e que você não é ele. E você precisa fazer com que eles se encontrem. O pai precisa se desculpar, e a menina precisa perdoar. Só assim eles vão encontrar a paz. Eu saí de lá com uma missão quase impossível. Como eu faria isso? Como eu faria dois espíritos, que se odiavam, se encontrarem e se perdoarem? Eu não sabia. Mas eu tinha que tentar. Voltei para casa e a atmosfera estava mais pesada do que nunca. O cheiro de mofo era mais forte, o ar mais gelado. Eu fui para o meu quarto e me sentei na cama. O coração batendo forte no peito. Eu sabia que precisava fazer aquilo. Eu precisava confrontá-los. Eu sei que vocês estão aqui, eu disse, a voz trêmula. Eu sei a história de vocês. Eu sei que o Senhor, o Pai, se arrependeu. E eu sei que você, a Ana, tem medo. Mas vocês precisam se encontrar. Vocês precisam se perdoar. Eu fiquei em silêncio. A única coisa que se ouvia era o som da minha respiração ofegante. Eu estava morrendo de medo, mas eu não podia demonstrar. Eu tinha que ser forte. A luz do quarto começou a piscar. Uma figura alta e escura surgiu no canto do quarto. O pai. E, do outro lado, uma figura pequena e frágil. A menina. O pai se aproximou da menina, com a cabeça baixa. A menina, encolhida, o olhava com pavor. Me perdoa, Ana. A voz do pai, um sussurro frio, preencheu o quarto. Eu não queria. Eu estava cego de ódio, de dor. Eu te amava, minha filha. Me perdoa. A menina não disse nada. Apenas chorou. E o pai, o espírito do pai, se ajoelhou e chorou também. Lágrimas de culpa e de arrependimento. A cena era dolorosa, de cortar o coração. Eu, um mero espectador, segurava as minhas próprias lágrimas. Ana, por favor, perdoe-o. Ele se arrependeu. É a única forma de vocês encontrarem a paz, eu disse, com a voz embargada.
A menina, com os olhos inchados, olhou para o pai. E, aos poucos, as figuras foram se dissolvendo, se misturando. O ódio, a dor, o medo. Tudo foi se transformando em uma luz. Uma luz que preencheu o quarto, que me envolveu, e que me deu uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido antes. Quando a luz se apagou, o quarto estava normal. O cheiro de mofo tinha ido embora. A atmosfera estava leve. A paz que a dona Fátima falou, finalmente tinha chegado. Eu me deitei, exausto, e dormi o sono mais tranquilo da minha vida. Eu mudei de apartamento no mês seguinte. Não por medo, mas por um sentimento de que o meu ciclo naquele lugar tinha se encerrado. Eu não precisava mais estar lá. Eu precisava seguir em frente. E eu segui. Voltei para o meu Rio Grande do Norte natal, reencontrei a família, os amigos. Mas eu já não era o mesmo Caio que tinha partido. Eu tinha mudado. Eu tinha enfrentado o meu maior medo, o meu maior pavor. E eu tinha aprendido uma lição. A lição que eu aprendi, e que eu queria compartilhar com vocês, é a seguinte: a dor, o arrependimento, a culpa, eles podem nos prender. Prender a gente a um lugar, a uma pessoa, a um sentimento. E se a gente não souber lidar com isso, se a gente não souber perdoar, a gente pode ficar preso para sempre. Preso em um ciclo de sofrimento. E o mais assustador disso tudo, o que me fez refletir e que eu quero que vocês reflitam também, é que a gente, na nossa vida, é o hospedeiro da nossa própria dor. O que nos assombra, muitas vezes, não são os fantasmas que andam pelo nosso apartamento. O que nos assombra, o que nos faz ficar paranoicos, o que nos tira o sono, somos nós mesmos. São as nossas dores, os nossos medos, os nossos arrependimentos que a gente não soube lidar. E assim como eu tive que enfrentar o pai e a menina, a gente precisa enfrentar os nossos próprios fantasmas. A gente precisa se perdoar, perdoar o outro, e encontrar a paz. Porque, no final das contas, o maior terror, o terror mais real, é aquele que a gente carrega dentro da gente. Meu amigo, a vida da gente é uma estrada de altos e baixos, de curvas perigosas e retas que parecem não ter fim. A gente vai seguindo, sem saber bem o que tem lá na frente. E às vezes, a gente encontra coisas que a gente nem imaginava que existia. Sabe? Uns buracos na pista, uns fantasmas no meio do caminho. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E olha, o que eu vou te contar aqui não é história de cinema, não. É a pura verdade. Aconteceu comigo, com os meus próprios olhos e na minha própria pele. E juro por Deus que, até hoje, eu não consigo explicar o que foi aquilo. Meu nome é Zé. José, na verdade. Mas pode me chamar de Zé, todo mundo me chama. Sou nascido e criado lá no interior de Minas Gerais, num lugar que você nem deve ter ouvido falar. Lá em Minas, a vida é tranquila. A gente acorda com o galo cantando, toma um café passado na hora, e passa o dia todo na labuta, mas com a paz no coração. A gente conhece todo mundo, e todo mundo conhece a gente. Ninguém tranca a porta de casa, e a gente vive com a certeza de que a vida é simples, é boa, e que Deus está no controle de tudo. Mas a vida, como eu disse, tem dessas coisas. Um dia, meu pai adoeceu. Uma doença ruim, que foi levando ele de pouquinho em pouquinho. E eu, como filho mais velho, me vi na obrigação de tomar conta da família. E tomar conta de uma família lá no interior, com a roça maltratada e sem ter muito que vender, é quase impossível. O jeito foi ir atrás de uma oportunidade melhor. Um primo meu, que já morava em São Paulo, me ligou. Falou que tinha um emprego bom, numa firma de construção. Ele disse: "Vem pra cá, Zé. Aqui tem chance de crescer, de fazer a vida." E eu, sem muita opção, decidi ir. Com o coração apertado, eu me despedi da minha mãe, dos meus irmãos, e peguei o ônibus para São Paulo. Foi a primeira vez que saí de Minas. A primeira vez que vi a vida de um jeito diferente. Cheguei em São Paulo, e o choque foi grande. O barulho, a pressa, a multidão, tudo era diferente do que eu estava acostumado. Lá em Minas, a gente cumprimenta o vizinho, para conversar. Em São Paulo, parece que ninguém se olha. Todo mundo de cabeça baixa, correndo para lá e para cá. Mas o meu primo me acolheu bem, me ajudou a me adaptar. A gente morava num bairro na Zona Leste, um lugar simples, mas que me fez sentir um pouco em casa. E o trabalho era bom. Eu, que sempre trabalhei com as mãos, me dei bem na construção. Era pesado, mas o salário era bom, e a gente conseguia mandar um dinheirinho para casa. Os primeiros meses foram de adaptação. Eu me acostumei com a correria, com a buzina, com o cheiro de poluição. Mas não me acostumei com a solidão. Eu sentia falta do cheiro da terra molhada, do canto dos pássaros, daquela sensação de paz que só o interior tem. Mas eu me mantinha firme. Eu tinha um objetivo, e não ia desistir. Eu trabalhava de sol a sol, e nas horas vagas, eu gostava de explorar o bairro. O meu primo vivia me chamando para sair, para ir em bar, mas eu não era muito disso. Preferia ficar em casa, lendo um livro, ou dando uma volta, observando as pessoas. E foi numa dessas andanças que eu encontrei o lugar. Era uma casa velha, no final de uma rua sem saída. Um casarão antigo, com a pintura descascada, as janelas quebradas, e um portão de ferro enferrujado.
Dava pra ver que a casa estava abandonada há anos. Mas tinha uma beleza naquilo, sabe? Uma beleza de coisa antiga, de coisa que já viveu muita história. Eu não sei porquê, mas me senti atraído por aquele lugar. Eu ficava imaginando quem morou ali, que tipo de vida eles tiveram. E sempre que eu passava por lá, eu parava e ficava olhando. Era como se a casa me chamasse. Um dia, meu primo me contou que a casa estava para alugar. O dono, um senhor de idade que morava no bairro, estava desesperado para se livrar daquele elefante branco, como ele dizia. O preço do aluguel era uma pechincha, e a ideia de ter meu próprio espaço, de ter um cantinho para chamar de meu, me animou. Meu primo tentou me convencer a não ir. Ele dizia que a casa era mal assombrada, que o povo do bairro evitava até passar na frente. Mas eu não ligava para essas histórias. Para mim, fantasmas só existiam em filme. A vida real, a gente já tinha problema demais para se preocupar com isso. Então eu aluguei a casa. O dono, um senhor chamado João, me olhou com uma cara de quem não acreditava no que estava vendo. Ele me deu as chaves e me disse: "O senhor não tem medo, não? Tem gente que diz que essa casa é assombrada." Eu dei de ombros e disse: "Se tem fantasma, eles vão ter que arrumar outro lugar para morar, porque eu tô precisando de um teto." O senhor João deu uma risada sem graça e me desejou sorte. Ele me disse que morou ali por muitos anos uma família, e que a casa ficou fechada depois de uma tragédia. Mas ele não quis me contar a história. O casarão era grande, com 3 quartos, uma sala enorme, e uma cozinha que parecia ter saído de um filme antigo. Tinha um quintal com umas árvores grandes, e um porão escuro e úmido. A primeira coisa que eu fiz foi dar uma boa limpeza. Tirei o pó que parecia ter séculos, passei um pano nos móveis empoeirados que o dono me deixou. A casa era fria, úmida, mas eu estava feliz. Finalmente eu tinha um lugar para chamar de meu. E, para mim, o mais importante de tudo, era a paz. O barulho da rua não chegava lá, e a gente só ouvia o vento soprando e o som dos grilos no quintal. Era quase como se eu estivesse de volta a Minas. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu arrumei a casa do meu jeito, coloquei uns quadros na parede, e me senti em casa. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas, sabe? Coisas que a gente nem presta atenção. No começo, eu achei que era a minha cabeça. Eu sempre fui um cara muito caseiro, mas a solidão de São Paulo me pegou de jeito. Eu estava passando muito tempo sozinho, e a gente sabe que a mente da gente prega cada peça. O primeiro sinal foi com a torneira da cozinha. Eu fechei bem, com toda a força. E, de repente, ela começou a pingar. Um ping-ping-ping que parecia ser de propósito. Eu ia lá, apertava a torneira, e parava. Mas bastava eu virar as costas, e o ping recomeçava. Eu troquei a borracha, apertei o registro, mas não adiantava. O pingo voltava. E sempre que ele voltava, parecia que era mais forte, mais insistente. Era como se alguém estivesse batendo de leve na pia. Depois, foi com o livro. Eu tinha o hábito de ler antes de dormir. Deixava o livro na mesinha de cabeceira, e na manhã seguinte, eu encontrava ele no chão. E não era só uma vez. Aconteceu várias vezes. Eu chegava a colocar o livro bem no meio da mesinha, longe da beirada, e mesmo assim, ele caía. Parecia que alguma coisa, ou alguém, estava empurrando ele. Essas coisas me deixavam meio inquieto. Eu comecei a prestar mais atenção, a ficar mais ligado. E foi aí que eu comecei a perceber outras coisas. Os barulhos. À noite, quando a casa ficava em silêncio, eu ouvia uns passos. Pareciam vir do quarto de cima, que eu nem usava. Era um barulho suave, como se alguém estivesse andando na ponta dos pés. Tum, tum, tum. Eu ficava paralisado, deitado na cama, com o coração na boca. Mas depois, eu pensava: ah, é o vento. É a casa velha. É a madeira que estala. Eu tentei me convencer de que era tudo normal. Mas não era. As coisas continuavam. A porta da cozinha que se abria sozinha. O rádio que ligava no meio da noite, num volume baixinho, tocando uma música antiga, que eu nunca tinha ouvido antes. As vozes. Sim, as vozes. No começo, eu achava que era o vizinho. Mas o vizinho morava longe. E as vozes, elas pareciam vir de dentro da minha casa. Um sussurro, uma risada baixa. Eu tentava entender o que elas diziam, mas era tudo muito rápido, muito ininteligível. E aí, a coisa piorou. Eu comecei a ver as sombras. Primeiro, era só um vulto. Uma coisa que passava rápido no canto do olho. Eu virava a cabeça, e não tinha nada. Depois, as sombras ficaram mais nítidas. Uma vez, eu estava na sala, lendo, e vi uma sombra grande, escura, passando na porta do corredor. Era a sombra de um homem alto, com chapéu. Eu me levantei num pulo, fui até o corredor, e não tinha nada. A luz estava acesa, e não tinha como a sombra ser minha. A paranoia começou a tomar conta de mim. Eu não dormia mais direito. Ficava deitado na cama, com os olhos bem abertos, esperando o próximo barulho, a próxima sombra. Eu comecei a me sentir observado. Era uma sensação ruim, de que tinha alguém me vigiando, o tempo todo.
Eu ia tomar banho, e parecia que tinha alguém atrás do box. Eu ia cozinhar, e sentia a presença de alguém na porta da cozinha. Era uma sensação gelada, pesada. Eu tentei conversar com meu primo sobre isso. Ele me olhou com uma cara de preocupação. Eu te avisei, Zé. Essa casa não é normal. O povo fala que ela é assombrada. Eu tentei fazer pouco caso, mas ele não me deixou. Ele me contou a história que o povo do bairro contava. A história da família que morou lá. O pai, a mãe e uma filha adolescente. Eles eram uma família feliz. Até que, um dia, a mãe morreu. De repente, ninguém soube o que aconteceu. O pai, que já era um homem fechado, se fechou ainda mais. A filha, que era alegre, ficou depressiva. E o pai, num surto, trancou a filha no porão. Ele dizia que ela era culpada pela morte da mãe. Ele a deixou lá, no escuro, no frio, sem comida, sem água. A filha, coitada, morreu de fome, de sede. E o pai, arrependido, se enforcou na sala. E a casa, desde então, ficou vazia, assombrada. Essa história me gelou a espinha. Eu tentei não acreditar. A gente sabe que o povo gosta de aumentar as coisas. Mas a história fazia sentido. O porão, a solidão da casa, tudo se encaixava. E eu comecei a me sentir mal por ter ficado ali, por ter invadido aquele espaço, aquela dor. E, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar com raiva. Raiva de quem quer que fosse que estava me assombrando. Eu decidi que não ia mais aceitar aquilo. Eu era um homem de fé, e não ia me deixar abater por fantasmas. Eu comecei a rezar. Rezei todos os dias, todas as noites. Rezei por mim, rezei pelos fantasmas. Pedi para eles irem embora, pedindo paz para a alma deles. Mas as rezas não adiantavam. A casa ficava cada vez mais pesada, mais fria. E a paranoia se aprofundava. Eu comecei a ter medo de dormir. Tinha medo de fechar os olhos e acordar no meio da noite com alguém me olhando. Tinha medo de virar as costas e encontrar um vulto na minha frente. A minha saúde começou a piorar. Eu emagreci, perdi o apetite. A minha pele ficou pálida, com olheiras profundas. Eu andava sempre com a sensação de cansaço, de peso no corpo. A minha rotina no trabalho começou a ser afetada. Eu não conseguia me concentrar, vivia com sono. O meu chefe me chamou a atenção várias vezes. Ele disse: "O que está acontecendo com você, Zé? Você não é o mesmo." E eu, sem saber o que responder, só dizia: "É o estresse da cidade. Tô me adaptando ainda." Uma noite, eu acordei com um barulho. Um choro. Parecia um choro de criança. Eu me sentei na cama, paralisado. O choro vinha do porão. Era um som desesperado, de partir o coração. Eu tentei me convencer de que era minha mente, que eu estava ficando louco. Mas o choro era real. Era um choro de dor, de desespero. Eu não consegui dormir mais. Fiquei a noite inteira sentado na cama, com o corpo todo arrepiado, ouvindo o choro da criança no porão. Na manhã seguinte, eu decidi que era a hora de ir embora. Eu não podia mais ficar ali. Eu não podia mais aguentar aquilo. Eu ia ligar pro meu primo, pedir para ele me ajudar a encontrar outro lugar. Eu ia deixar a casa. Deixar a maldição, a dor, a história para trás. Eu fui até o porão, com a intenção de pegar minhas caixas, mas eu parei na frente da porta. Eu estava com medo. Medo de abrir, de ver o que tinha lá. Mas, de repente, eu senti uma coragem que não sei de onde veio. Eu tinha que enfrentar aquilo. Eu tinha que saber. Eu tinha que dar um fim àquilo. Eu abri a porta do porão. A escuridão e a umidade me atingiram como um soco. Eu desci as escadas, com a lanterna do celular na mão. O porão era grande, com teias de aranha por toda parte. Eu comecei a andar, iluminando o espaço. Foi então que eu vi. No canto do porão, tinha uma boneca. Uma boneca de pano, velha e suja. Ela estava sentada no chão, encostada na parede. A boneca tinha os olhos de botões, e um sorriso meio triste. Eu me aproximei. A boneca parecia me olhar. Eu me abaixei para pegar a boneca. E, quando eu a peguei, eu senti um frio gelado na minha mão. Um frio que parecia vir de dentro da boneca. Eu senti um arrepio, um medo profundo. E, de repente, a luz da minha lanterna piscou. Eu estava no escuro. E no escuro, eu ouvi o choro de novo. O choro de criança. O choro vinha de dentro da boneca. Eu larguei a boneca no chão, desesperado. E o choro parou. Eu corri para fora do porão, e subi as escadas correndo. Fechei a porta e, com o coração na boca, corri pro meu quarto. Eu peguei as minhas coisas, o que eu consegui pegar, e saí daquela casa. Eu não olhei para trás. Corri para a casa do meu primo, e bati na porta dele, desesperado. Ele abriu, e me olhou assustado. Eu estava pálido, suado, tremendo. Eu contei tudo para ele. Tudo o que aconteceu. A boneca, o choro. Ele me abraçou, e me disse que eu não estava louco. Que eu estava com medo, e que eu precisava de ajuda. Eu passei a noite na casa do meu primo.
E na manhã seguinte, ele me levou num psicólogo. Eu contei tudo pro médico. O medo, a paranoia, os fantasmas. O psicólogo, um homem com um olhar bondoso, me ouviu com paciência. E, quando eu terminei de falar, ele me disse: Zé, você não está louco. O que você viveu foi uma experiência de estresse pós-traumático. Você saiu de um ambiente seguro e familiar, e se viu num ambiente hostil e solitário. A sua mente, para se proteger, começou a criar coisas. O medo, a solidão, o isolamento, a saudade da sua família, tudo isso se juntou e se transformou em fantasmas. Eu não acreditei. Não era isso. Eu sabia que era real. Eu tinha ouvido o choro. Eu tinha visto a sombra. Mas o médico continuou: Zé, o ser humano é capaz de coisas incríveis. E de coisas horríveis. A mente, quando está sob estresse, é capaz de distorcer a realidade. E você se apegou a uma história, a história da casa, e a sua mente, que já estava frágil, usou essa história para criar os seus próprios fantasmas. A boneca, o choro, tudo isso foi criado por você, para você, como uma forma de lidar com a sua dor, com a sua solidão. Eu saí do consultório do médico ainda mais confuso. Eu não sabia em que acreditar, mas eu decidi dar uma chance. Eu passei a fazer terapia. E, de fato, as coisas começaram a fazer sentido. Eu comecei a entender que a minha saudade de casa, a minha culpa por ter deixado a minha família, o meu medo de não ser bom o suficiente, tudo isso se transformou em uma manifestação de medo. O psicólogo me ajudou a entender que o monstro não estava na casa. O monstro estava dentro de mim. Depois de um tempo, eu decidi voltar para Minas. Eu não aguentava mais a correria de São Paulo, a solidão. Eu sentia que precisava voltar para as minhas raízes, para perto da minha família. E foi o que eu fiz. Voltei para casa, abracei a minha mãe, e me senti em paz de novo. A gente não tem muito dinheiro, mas a gente tem a coisa mais importante: a gente tem uns aos outros. Hoje, eu estou de volta em Minas. Eu tenho o meu emprego, a minha vida simples. E eu sou feliz. Mas, às vezes, à noite, quando a casa fica em silêncio, eu penso na história. Eu penso na casa, na boneca, no choro. E, de vez em quando, eu me pego duvidando. Será que era a minha mente? Ou será que era real? E se era real, o que era? Eu não tenho as respostas. E talvez nunca tenha. Mas eu aprendi uma coisa. O maior terror que a gente pode enfrentar não é o que está no escuro, não é o que se esconde debaixo da cama. O maior terror está dentro da gente. Está na nossa mente. Na nossa dor. E, para lidar com isso, a gente precisa de ajuda. E a gente precisa de fé. Fé na gente, fé em Deus, e fé na certeza de que a vida, por mais dura que seja, é uma dádiva. E que a gente sempre pode recomeçar. Sempre pode voltar para casa. E a casa, aquela casa em São Paulo, continua lá. Vazia, silenciosa, com a história dela. E eu, por mais que eu tenha tentado esquecer, eu nunca vou esquecer. Porque a casa não me assombrou. Ela me ensinou. Me ensinou que a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso coração. E que, por mais que a gente fuja, a gente não pode fugir da gente mesmo. E essa é a parte mais assustadora de todas. E aí, o que você acha? Acha que era a minha mente? Ou acha que era real? E se era real, o que era? Eu ainda me pergunto isso. E, para ser sincero, eu acho que nunca vou ter a resposta. E, talvez, seja melhor assim. Porque a incerteza, o mistério, o medo, eles fazem parte da vida. E a gente, com fé e com coragem, tem que aprender a conviver com eles. E a gente tem que aprender a se perdoar. A perdoar os nossos fantasmas. Sejam eles de carne e osso, ou de sombras e sussurros. E, com isso, a gente encontra a paz. A paz que, por mais que a gente fuja dela, está sempre aqui, dentro da gente. E, no final das contas, é a única coisa que importa. E chegamos ao fim de mais um mergulho no desconhecido. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que dedicou seu tempo para acompanhar mais essas histórias arrepiantes. Foi um prazer ter sua companhia nesta jornada noturna. Se você gostou desse nosso encontro, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com aquele amigo que também curte um bom calafrio e, claro, me conta aqui nos comentários qual foi o relato que mais te deixou com a pulga atrás da orelha ou te fez dormir de luz acesa. Ah, e se você tem alguma história de arrepiar que aconteceu com você ou que você ouviu por aí, daquelas que a gente conta sussurrando no escuro, manda pra gente no e-mail que está na descrição. Quem sabe seu relato não vira o próximo vídeo do canal, né? Vai ser um prazer dar voz à sua experiência. E a seguir, vou deixar algumas sugestões de vídeos que possivelmente vocês irão gostar. Por hoje, é isso, meu povo. Cuidado com o que espreita nas sombras e a gente se encontra no próximo pesadelo. Um abraço e até mais!